Podem tomar assento. Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero convidá-los para a leitura de um texto. O texto que está servindo como base para o tema desta festa. Salmo de número 119, a partir do verso 105. Salmo 119. Eu vou tomar a leitura a partir do verso 105 e vou concluir a leitura no verso 112. Meus irmãos, na versão que eu trago em mãos, o verso 105 nos diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Amém. Curve sua cabeça, eu quero orar junto com vocês mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor que mais uma vez fale conosco. O nosso coração está preparado, esta é a tua hora, glorifica o teu nome, pois nós te daremos toda a glória que lhe é devida, na proporção em que o teu Espírito trabalha em nós e por nós. Fala conosco esta manhã, assim como o Senhor tem falado conosco desde o começo deste culto. Fala como a sua igreja, pois a sua palavra, ela é a bússola que norteia os nossos passos. A sua palavra é o pão que mata a nossa fome e a água que sacia a nossa sede. Fala conosco esta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, no texto que nós acabamos de fazer a leitura, assim você poderá acompanhar a reflexão da palavra de Deus para nós esta manhã. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor e por conhecê-lo pessoalmente. Eu não vou me atrever a falar o nome do Senhor, que eu sei que eu vou errar, mas é um prazer conhecê-lo. O meu pastor mandou um abraço para o senhor, e abraçando o senhor, abraça toda a congregação, a liderança da juventude aqui no Vila Holanda, ao cantor, Well, Deus abençoe, prazer conhecê-lo, viu? É bom saber que o cantor tem a mesma idade que eu, só que para você dão 15 anos, já me deram 36, 37, 40, é que o inimigo usa muitas pessoas, sabe? O inimigo assim é furioso. E aí eu vou falar agora diretamente para os jovens meninos. Dos 18 para frente, irmão, a calvície vem. Você vê que ninguém deu glória a Deus agora. E repreende mesmo, porque eu não repreendi quando falaram para mim, veio. Aí, com 29 anos, me dão 35, 36. E eu ando com RG, irmãos. Certa vez, pregando no estado de Alagoas, eu tinha na época 27 anos. Irmãos, está o pregador aqui conosco, um senhor já. Eu falei, senhor? Acabou o culto, o pastor veio até mim e falou, mas quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 27. Mentira. Tirei o RG, está aqui, pastor. É só a calvície mesmo, genética, mas estou novo, graças a Deus. Estou novo. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração esta manhã. Quantos estão dispostos a ouvir tudo que Deus tem para falar?
Meus irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de ler todos os 176 versos que compõem este salmo. Se você não teve ainda esta experiência, se você pretende ter esta experiência, possa ser que você tenha a sensação e perceba a princípio que todos os versículos que compõem este salmo, todos os versos que fazem parte deste poema, são voltados a um propósito central. Um escritor muito prezado, principalmente pelos assembleianos, o professor Warren Wiersbe, ele diz que o centro desse salmo é um só. E é o Salmo 119, o centro dele é um só. O louvor à palavra de Deus, ou o louvor a Deus por causa da sua palavra. Dos 176 versos que compõem esse salmo, talvez você perceba na sua Bíblia, dependendo da diagramação dela, que eles estão divididos em estrofes e cada estrofe é composta por 8 versos. E na epígrafe de cada verso, você tem uma letra, que não é uma letra do nosso dicionário ou vocabulário, ou do nosso alfabeto. Na verdade, esse salmo está dividido em 22 estrofes. Cada estrofe com 8 versos, e 22 estrofes propositalmente, porque cada estrofe é representada por uma letra do alfabeto hebraico, começando com a letra Aleph e finalizando com a letra Tav. Então, a cada 8 versículos, o salmista utilizava uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, 8 versículos. Gimel, 8 versículos. Dalet, 8 versículos. Até a última letra. Mas em cada uma destas estrofes, o salmista tem um tema específico. E talvez nós possamos até dizer salmistas, pela extensão desse salmo. É discutido se ele é de um autor apenas ou de vários autores. A opinião mais popular é que esse salmo talvez seja um salmo pós-exílico e seja atribuído ao primeiro escriba que nós temos menção na Bíblia, que seria Esdras. Há uma probabilidade de Esdras ter sido o compositor desse salmo, dado o fato da função de Esdras ser a função de lidar com os textos da lei e ter que explicá-los ao povo. Lembre-se, por exemplo, do que acontece no livro de Neemias, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Quando Esdras vem para Jerusalém para restituir ao povo e fazer com que o povo restitua a Deus o culto que lhe era merecido, inicia-se então um estudo extensivo da palavra, e a Bíblia diz que Esdras, todos os dias, acompanhado dos sacerdotes e dos levitas, subia num púlpito e das 6 da manhã ao meio-dia, ele fazia a leitura da lei de forma extensiva, por 6 horas consecutivas. E o efeito desta leitura, a Bíblia diz que foi tão poderoso, que as pessoas só de ouvirem a leitura da lei de Deus, elas choravam abundantemente. E os levitas andavam no meio do povo pedindo: não chorem, não chorem. Hoje não é dia de chorar. Comam e bebam. Hoje é dia de se alegrar, porque a palavra foi restituída a nós. Então, provavelmente, esse salmo possa ter sido da autoria de Esdras. Pois, como eu disse anteriormente, o centro desse salmo é o louvor à palavra de Deus ou o louvor a Deus pela sua palavra. E o autor que compõe esse salmo aqui, ele sabe muito bem sobre o que está falando, pois ele utiliza de 8 palavras que são sinônimas entre elas para se referir à palavra de Deus. Ele utiliza a lei, fazendo referência à Torá.
testemunho, fazendo referência à palavra de Deus que é imutável, preceito, fazendo referência à palavra de Deus que direciona a nossa ética e a nossa moral, estatuto, fazendo referência à palavra de Deus que dirige as nossas decisões, mandamento, juízos, palavra ou promessas. A verdade é que esse salmo coloca a palavra de Deus acima de todas as outras supostas palavras, nos mostrando que no passado, no presente e no futuro, a palavra de Deus permanece sendo aquilo que ela sempre foi, palavra de Deus. O louvor a Deus aqui nesse salmo é pelo fato de Deus ter falado no passado, falar no presente e termos a convicção que Ele continuará falando no futuro. Não só por isto, para o salmista, no Salmo 119, a palavra é importante e Deus deve ser louvado por causa dela, pelo fato dela ser o meio ou o método que Deus escolheu para santificar os seus filhos. Salmo 119, verso 9, a segunda estrofe, o salmista questiona a si próprio: de que maneira um jovem vai guardar o seu caminho puro? Metaforicamente, caminho aqui se refere à vida, o dia a dia, o cotidiano. E o próprio salmista responde no verso 10. Aliás, ainda no verso 9, só dá para guardar o caminho puro aquele que observar a sua palavra. No verso 11, o salmista diz qual é o segredo da pureza da vida dele. Eu guardo no meu coração a sua palavra, para que eu não peques contra ti. Então, para o salmista, Deus deve ser louvado por causa da palavra dele, não só porque ele falava, fala e falará, mas também porque a palavra dele é um meio de santificação. Corroborando com isto, Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai dizendo que não tirasse os discípulos do mundo, mas os preservasse do mal. E preservando do mal, santificasse-os. E os santificasse por intermédio da palavra. Não só isto, em João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus mais uma vez, talvez fazendo uma referência indireta aos Salmos, Jesus disse o seguinte: que aquele que permanecesse na palavra dele seria conhecido como um discípulo verdadeiro. E aquele que conhecesse a verdade da palavra dele seria liberto de tal forma que este seria verdadeiramente livre. Deus deve ser louvado pela palavra dele, porque ele falava, fala e continuará falando. Mas Deus também deve ser louvado, pois a palavra dele é o que santifica a nossa vida e nos liberta para que possamos declarar: verdadeiramente eu sou livre. Lembro-me do que está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Aprendei de mim, como? Pela palavra, e encontrarei descanso para a vossa alma. O Salmo de número 119, do verso 105 ao 112. O salmista nos mostra o valor da palavra de Deus na nossa vida. Eu não tenho dúvidas que você deve ter noção de que a palavra de Deus, ela é de suma importância para a nossa alma. Não há nada mais importante para a vida cristã e para a manutenção da nossa vida do que a palavra de Deus. Os louvores são maravilhosos, os eventos são maravilhosos, mas o que nos mantém de pé é a palavra de Deus. Os momentos de comunhão entre nós é maravilhoso,
Mas o que nos faz manter a nossa comunhão com Deus em dia é a palavra de Deus. Os passeios são ótimos e nos ajudam a refrigerar a mente, mas o que refrigera a nossa alma é a palavra de Deus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, ele disse que o valor da palavra de Deus está no ouvir e no praticar. Em parábola, ele disse que aquele que ouve e pratica, edifica a sua casa sobre uma rocha, e vêm os ventos, as tempestades, a fúria das águas, mas a casa que foi edificada sobre a palavra, ela é inabalável. Ouça isto e não se esqueça. Quero uma vida inabalável, quero uma fé inabalável. Não existe 7 passos para uma fé inabalável. Não existe 10 passos para uma vida cristã inabalável. Só existe uma regra: viva a palavra de Deus. Se você conseguir absorver esse princípio, a sua fé será inabalável. Pregador, não é um pouco ousado falar que isto vai fazer minha fé ser inabalável? Não, não é ousado não. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor disse o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E vai na divisão. Gente, isto aqui é um absurdo de fantástico. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ninguém sabe onde fica esta divisão. Se você é tricotomista, você crê que o homem é corpo, alma e espírito. E para alguns unitaristas são coisas indivisíveis. Mas a palavra de Deus vai exatamente lá. E mais, ela é apta para discernir intenções e pensamentos. Eu não sei o que você está pensando agora. Talvez você esteja pensando: que hora vai acabar o culto que eu quero comer o pastel da fera? Que hora vai acabar o culto que eu tenho que me preparar para o culto à noite? Eu não sei o que se passa na sua mente. Mas no momento em que a palavra começa a ser pregada, dá aquela sensação de que Deus ouviu nossa conversa dentro do quarto, de que Deus ouviu a nossa conversa dentro da sala. É porque a palavra de Deus, quando passa a ser liberada, ela vai discernindo, revelando, mostrando, tratando, olhando, contemplando, observando, falando, tudo que se passa na nossa mente. No Salmo 119, versos 105 ao 112, o salmista nos dá pelo menos 4 motivos pelos quais devemos louvar a Deus pela sua palavra. E o primeiro motivo está no verso 105. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deus deve ser louvado pela sua palavra, pois a sua palavra nos dá direções seguras. Lembre-se que você teve o contato diretamente com a eletricidade. No período em que o salmista compõe esse salmo, o único meio de caminhar à noite era levando pequenas lamparinas utilizadas para que o caminho fosse pequenamente iluminado. As lamparinas não iluminavam todo o caminho, iluminavam apenas uma parte. E conforme a pessoa andava caminhando com a lamparina, pouco a pouco o caminho começava a ser esclarecido na frente da pessoa que caminhava. Mas se ela andasse sem lamparina, o risco dela se perder era absurdo. Mas se ela andasse com uma lamparina acesa, o risco de se perder diminuía. O risco de tropeçar diminuía. O risco de cair em alguma armadilha diminuía. Para o salmista, a luz que iluminava o caminho dele e fazia com que o risco de queda diminuísse era a palavra de Deus. E cá entre nós,
Não há meio de andar mais seguro na vida do que andar segundo a palavra de Deus. Quem confia e anda nesta palavra, irmãos, o risco de tropeçar é muito menor. O risco de cair em armadilhas é muito menor. O risco de se perder, na minha opinião, é nulo, pois esta palavra é uma lâmpada que nós a carregamos cotidianamente e vamos andando, um passo de cada vez, e a lâmpada vai iluminando o caminho. A lamparina vai iluminando o nosso caminho. Lembre-se do que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo de número 12. Abraão, eu vou fazer de ti uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Vai para a terra que eu te mostrarei. Onde fica essa terra? Eu não tenho uma bússola, eu não tenho Google Maps, eu não tenho Waze. Como é que eu vou? Mas eu vou. Por isso foi Deus quem disse para mim ir. Eu vou. E vai Abraão. E Abraão chegou no lugar que tinha que chegar. Pois quem anda pela palavra não precisa se preocupar com GPS, com Waze, com bússola. Porque a palavra vai guiando os nossos passos. Não sei se você está entendendo. Eu pretendo ir bem calmamente até que você compreenda plenamente o que Deus está falando conosco esta manhã. Mas Ele deve ser louvado, pois Ele sabe para onde está nos levando. Ele deve ser louvado, pois Ele sabe para onde está nos guiando. Ele deve ser louvado, pois Ele sabe de onde nos tirou e aonde nos colocará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em segundo lugar, Deus deve ser louvado pela sua palavra, pois a palavra dele nos dá vida cotidiana. 119, verso 107, o salmista disse: eu estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a sua palavra. O salmista aqui estava dizendo que as aflições tiravam um pouco da vida dele, todo dia, mas a palavra de Deus dava uma porção de vida para ele também, todos os dias. Não é exagero nenhum falar que nós estamos vivos, continuaremos vivos e só sobrevivemos por causa da palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, nenhum dos departamentos que louvou teria louvado. Se não fosse a palavra de Deus, nenhum de vocês estariam aqui esta manhã para contar que são guiados pela luz da palavra de Deus. A prova já teria nos matado. As aflições já teriam nos destruído. Os inimigos já teriam nos tragado vivos. Mas glórias a Deus, que de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, 365 dias por ano, a palavra de Deus nos dá vida na segunda, a palavra de Deus nos dá vida na terça, a palavra de Deus nos dá vida na quarta, a palavra de Deus nos dá vida na quinta, a palavra de Deus nos dá vida na sexta, a palavra de Deus nos dá vida no sábado, a palavra de Deus nos dá vida no domingo, a palavra de Deus nos dá vida quando estamos alegres, a palavra de Deus nos dá vida quando estamos tristes, a palavra de Deus nos dá vida quando estamos em cima, a palavra de Deus nos dá vida quando estamos embaixo. A palavra de Deus nos dá vida em tempos de paz. A palavra de Deus nos dá vida em tempos de guerra. A palavra de Deus nos dá vida quando estamos longe do ataque do inimigo. A palavra de Deus nos dá vida quando estamos sendo atacados pelo inimigo. A palavra de Deus nos dá vida quando estamos de
pé. A palavra de Deus nos dá vida quando nós tropeçamos e caímos. A palavra de Deus nos dá vida quando estamos em silêncio. A palavra de Deus nos dá vida quando temos motivo para cantar em júbilo. A palavra de Deus nos dá vida quando temos saúde. A palavra de Deus nos dá vida quando nós estamos doentes. A palavra de Deus nos dá vida quando nós estamos em plena santidade, mas a palavra de Deus nos dá vida quando os nossos pecados tentam nos vencer. A palavra de Deus nos dá vida quando estamos perto do altar. A palavra de Deus nos dá vida quando estamos longe do altar. A palavra de Deus nos dá vida na bonança, mas a palavra de Deus nos dá vida quando o vento sopra. A palavra de Deus nos dá vida quando a nossa conta bancária tem bons números, mas a palavra também nos dá vida quando a nossa conta está no vermelho. A palavra de Deus nos dá vida quando acordamos bem. A palavra de Deus também nos dá vida quando acordamos mal. A palavra de Deus nos dá vida e o nosso coração bate 70, 80, 90 ou 100 batimentos por minuto. A palavra de Deus nos dá vida e os nossos pulmões funcionam automaticamente, respirando e expirando o ar e expelindo dióxido de carbono. A palavra de Deus nos dá vida e o nosso cérebro manda comando para nossas pernas e nós conseguimos ficar de pé e andar. A palavra de Deus nos dá vida e o nosso cérebro manda comando para os braços e nós conseguimos levantá-los. A palavra de Deus nos dá vida e esta vida entra na nossa alma e a nossa alma faz o nosso espírito levantar a voz e dar glórias ao Deus que nos deu vida pela palavra. Ouça-me, por favor, você só está vivo por causa da palavra de Deus. E isto já é motivo para nós celebrarmos, pois o laço quebrou, mas a palavra nos deu vida. O inimigo retrocedeu, mas a palavra nos deu vida. A luta veio e passou, mas a palavra nos deu vida. A depressão até nos circulou, mas a palavra veio primeiro e nos deu vida. A ansiedade até fez os nossos batimentos acelerarem, mas a palavra veio primeiro. Que felicidade, irmãos, nesse dia 13 de abril pela manhã eu estar pregando para pessoas que estão vivas por causa da palavra de Deus. Me permita, por favor, lhe pedir apenas uma ou duas vezes no máximo, mas sustente uma de suas mãos. Oh, aleluia! O Espírito Santo acabou de me trazer à memória, irmãos. Ezequiel capítulo 37, a pergunta de Deus para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Filho do homem, libere a minha palavra. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que começou a juntar osso com osso, e apareceu carne e apareceu pele. Aleluia! A palavra de Deus traz vida aonde a morte reinava. Você pode por um minuto glorificar ao nome dele. Por um minuto adore o nome dele, por um minuto. Oh, com muito respeito, procure alguém na sua esquerda ou na sua direita e diga com muito respeito: vivos por causa da palavra. Diga: vivos por causa da palavra. Só quem já passou pelo vale da sombra e da morte sabe o peso do que eu estou pregando. Só quem já passou pelo quarto escuro sabe o peso do que eu estou pregando. Só quem já passou pelo funil da vida sabe o peso do que eu estou pregando. Só quem viu Deus fechar a boca do leão sabe o peso do que eu estou pregando. Só quem viu Deus esfriar o fogo dentro da fornalha sabe o peso do que eu estou pregando. Só quem viu Deus dar livramento na esquerda e na direita sabe o peso do que eu estou pregando. Vivos por causa da palavra dele. Oh, aleluia! Em primeiro lugar, Deus deve ser louvado, pois a sua palavra direciona a nossa vida. Em segundo lugar, Deus deve ser louvado, pois a palavra dele nos dá vida. Em terceiro lugar, Salmo 119, verso 108, Deus
deve ser louvado, pois a palavra dele nos mostra a forma correta de louvarmos a ele. Aceita, Senhor, a oferta espontânea dos meus lábios. Nós só sabemos louvar porque a palavra nos ensina como devemos louvar. Declare a ele, pregador, mas eu devo dizer apenas santo? Claro que não. Apocalipse capítulo 5, outro texto da palavra que nos ensina como devemos louvar. A Bíblia diz que os 24 anciãos perante o Cordeiro que foi morto e reviveu, tiravam as suas coroas e lançavam ao pé do Cordeiro e cantavam: digno és, Cordeiro de Deus, de receber a honra, a glória, a força, o domínio e o louvor. Pronto, a palavra já te ensinou como você deve louvar. Quem não diz santo diz glória, quem não diz glória diz aleluia, quem não diz aleluia diz santo. Mas uma coisa é certa: eu não aceito que você saia daqui meio-dia e não tenha louvado a ele do jeito que ele merece ser louvado. Pelo amor de Deus, avisa para o cansaço que você hoje veio para o tudo ou nada. Avisa para o desânimo que você hoje veio para o tudo ou nada. Eu quero convidar esta manhã aqueles que... Eu estou sentindo presença de Deus aqui esta manhã. Eu estou sentindo graça de Deus aqui esta manhã. E eu sei que você não vai se incomodar se eu por 1 ou 2 minutos me expressar do jeito que a minha alma está pedindo, em louvor a este Deus que é o Deus da palavra. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é divino, Ele é onipotente porque tem todo o poder, Ele é onisciente porque sabe do passado, do presente e do futuro. Ele é onipresente, pois está aqui e está aí ao mesmo tempo. Ele é santo, pois Ele é santo que santifica os pecadores. Ele é digno porque foi morto e ressuscitou ao 3º dia. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, o descendente de Jessé. Ele é o alfa, pois é o começo. Ele é o ômega, pois é o final. Ele é amigo do desamparado. Ele é o pai do órfão. Ele é o marido da viúva. Ele é o rei que reina para todo sempre. É o cavaleiro dos céus. É o comandante do exército celestial. Ele é o príncipe da eternidade. Ele é maravilhoso, glorioso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Se eu fosse você, aproveitava. O diabo queria te ver assim. O diabo queria te ver assim. Mas pelo poder da palavra, até o mais fraco hoje vai sair forte. Até o mais cansado hoje vai sair. Vim. Levante a mão. Levante a mão, sustente a mão no alto. Não abaixe a sua mão, sustente ela no alto. Há algo espiritual sendo dado aqui esta manhã. Sim. Há algo espiritual sendo manifestado esta manhã. E isto é Deus. Isto é poder. Isto é graça. Eita! Eu recebo do céu a autoridade e ousadia para profetizar sem medo de errar. Enquanto você estiver dando glória, alguma coisa espiritual está acontecendo dentro da tua casa. Enquanto você estiver dando glória, enquanto você estiver dando glória, está caindo as correntes que tentaram te prender até hoje. Enquanto você está dando glória, o medo está batendo em retirada. Enquanto você está dando glória, os demônios estão sendo manietados e lançados de volta no abismo. Enquanto você está dando glória, um livramento de Deus está acontecendo instantaneamente aqui. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Ante camacé. Eita, camácia.
Eva Joma séria. Oh, se tem línguas espirituais na sua boca, libere. Se tem línguas espirituais na sua boca, solta. Se tem entere-me como a selva, saio e derramar. Oh, Deus deve ser louvado pela palavra dele. Eita glória. Deus, aleluia. Deus deve ser louvado, pois a palavra dele guia os nossos passos, direciona a nossa vida. Deus deve ser louvado, pois a palavra dele nos dá vida. Deus deve ser louvado, pois a palavra dele nos ensina como devemos louvar a ele. Aleluia. 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 Em quarto e último lugar, Deus deve ser louvado. Salmo 119, verso de número 111. Pois a palavra dele nos dá prazer. Qual foi a última vez que você teve prazer na leitura da palavra? Qual foi a última vez que esta palavra foi doce ao seu paladar? Qual foi a última vez que esta palavra fez os seus olhos lacrimejarem? Nós precisamos tirar urgentemente uma infecção que tem tomado conta da nossa alma, qual estamos substituindo a palavra de Deus por profecias. Eu creio no dom de profecia, mas a Bíblia está acima dos dons. Tu vai para o culto porque vai ter um profeta lá, e possa ser que ele revele meu CPF, porque eu tive Alzheimer e não lembro o número do meu CPF. Possa ser que ele me revele o meu nome, pois eu esqueci meu nome. Até quando nós vamos encher cultos de profecia e esvaziarmos cultos de doutrina? O pastor Steven Lanson disse uma das coisas mais pesadas que eu já ouvi e li. Ele disse que no juízo final, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp vai ter uma serventia única. Eles vão provar para nós mesmos que a falta de oração e leitura não era falta de tempo, era falta de prioridade. Você só vai vencer o pecado que você cria como bichinho de estimação se você ter prazer na palavra. Você só vai conseguir se manter firme na igreja, pois o que mantém o crente firme na igreja não são os eventos. De nada adianta você estar alegre no congresso e desviar na segunda. O que vai te manter crente nesse ano, 35º aniversário, ano que vem, 36º,
37º, 38º, até a volta de Jesus, é a palavra de Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 11, 12, 13, 14, 15, João disse: jovens, eu vos escrevi, porque a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você só vai vencer se a palavra estiver aqui. Você só vai vencer se a palavra estiver aqui. E por que eu preciso amar a palavra? A palavra de Deus, porque veio do próprio Deus, possui atributos que precisamos crer. Primeiro, ela é inerrante. A palavra de Deus não tem erros. A palavra de Deus não erra. Segundo, a palavra de Deus é infalível. Não cai por terra nenhum tio desta palavra. Terceiro, a palavra de Deus é imutável. Os tempos mudam, as ciências se atualizam, mas a palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje e será a mesma amanhã. Em quarto, a palavra possui o atributo da clareza. Pregador, mas eu leio e não entendo bolhufas. Fica tranquilo. A Bíblia foi escrita a custo de lágrimas. E ela só vai revelar os seus segredos para quem estiver disposto a derramar lágrimas também. Ela é infalível, imutável, inerrante, clara. Em quinto, a Bíblia e a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Se você ler qualquer texto dela, e o texto mais novo da Bíblia foi escrito no ano 90, tem quase 2000 anos de distância entre a gente e o Novo Testamento. Tem quase 4000 anos de distância entre nós e o Antigo Testamento. Mas qualquer texto que você lê, vai parecer que a sua vida está dentro daquele texto, porque a palavra é viva. A palavra é viva. Oh, irmãos, a palavra é viva. A palavra é viva. A palavra é viva. Sim, a palavra é viva. Eu não tenho vergonha de andar com a Bíblia. Eu não tenho vergonha de ser chamado de crente doido que crê num livro de 2000 anos, escrito por 40 autores em 3 idiomas, que demorou 1600 anos para ficar completo. Me chame de doido. Mas isto aqui para mim é pão que mata a minha fome, é água que mata a minha sede, é bússola que guia os meus passos. Essa é a espada com a qual eu pelejo. Esse é o escudo com o qual eu me defendo. Esta espada aqui, ela é um amigo para quem está solitário. Ela é conselheira para quem não sabe o que fazer. Ela é um caminho para quem está perdido. Ela é a verdade para quem está na mentira. Ela é luz para quem está nas trevas. Ela é revelação para quem busca o divino. Ela é fiel para quem sofreu as infidelidades da vida. Ela ampara o desamparado. Ela sustenta o aflito. O alfabeto testemunha sobre ela. Ela é autêntica. Ela é bendita. Ela é confiável. Ela é divina. Ela é exuberante. Ela é fiel. Ela é grandiosa. Ela é honesta. Ela é imponente. Ela é justa e traz juízos. Ela é livre e liberta quem precisa ser liberto. Ela é maravilhosa porque veio do maravilhoso. Ela é uma norma, pois quem anda nela precisa andar conforme ela quer. Ela é operante,
pois quem ouve ela é mudado por ela, porque ouviu ela. Ela é poderosa, pois veio de um Deus poderoso, e ela é poderosa para manifestar poder na nossa vida. Ela é real, realista e realizadora. Ela é santa, pois veio de um Deus santo, e o que há nela santifica os pecadores. Ela trata, ela tira, e ela também faz com que nós tenhamos toda a coragem de Deus. Esta é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Não me deixe só, você está com a sua aí, me permita vê-la. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ela custou sangue para chegar na sua mão. Ela custou a vida dos mártires para chegar à sua mão. Não deixe o diabo tirá-la de você. Não deixe as redes sociais tirarem ela de você. Não deixe a mentira tirar ela de você. Não deixe a fornicação tirar ela de você. Não deixe a pornografia tirar ela de você. Segure bem a sua arma. Estamos em guerra. Estamos em guerra. O comunismo não pode vencer uma igreja que tem Bíblia. As ideologias não podem vencer uma igreja que tem Bíblia. O homossexualismo não reina em uma igreja que tem Bíblia. Os demônios não reinam em uma igreja que tem Bíblia. Os falsos profetas não dominam uma igreja que tem Bíblia. Aonde tem Bíblia tem jovem forte. Aonde tem Bíblia tem jovem fiel. Aonde tem Bíblia tem jovem crente. Aonde tem Bíblia tem jovem vivo. Você é a segunda e última vez que eu te peço, com a sua mão erguida, você vai fazer uma aliança com Deus aqui agora. E qual é a aliança? A aliança de amar a palavra dEle. Agora é você e Deus, peça isso a Ele. Peça para Ele, peça para Ele. Agora é você e Deus. Agora é você e o céu. Agora é você e o Senhor. Me dá prazer na sua palavra. Me dá prazer na sua palavra. Eu quero encontrar o sabor do céu na Bíblia. Eu quero encontrar pão espiritual na Bíblia. Eu quero encontrar conselhos na Bíblia. Vai pedindo para Ele aí no seu lugar. Agora é você e Ele. Agora é você e o céu. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu fui negligente com a sua palavra. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu deveria ter lido e eu não li. Me perdoa todas as manhãs que eu acordo e a primeira coisa que eu vejo são as notificações da madrugada. Me perdoa. Me perdoa, pois eu deveria amar a sua palavra. Me perdoa. Me perdoa, pois eu deveria comer a sua palavra. Me perdoa. Me perdoa, pois eu deveria ser cheio do Espírito Santo, estudando a sua palavra. Me perdoa. Mas essa manhã, Senhor, a oração do seu povo, renova em nós o desejo da sua palavra. Renova, Senhor. 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 Andara chore mi camande camassia. Preleva sobre manacamaio e terremasse. Ivio saio e remaio jogassara. Prelúdio manassaita.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero concluir esta manhã te dando este último conselho. Ame a palavra. Ame a palavra. Ame a palavra. Com a permissão do pastor, se coloque sobre os seus pés, por favor. Essa graça tão suave que está entre nós, ela está convidando os nossos corações a voltarem para a palavra. Se voltarmos o nosso coração à palavra, viveremos um avivamento nunca visto. Andaremos em temor e santidade como nunca antes. Comeremos o melhor desta terra. E eu quero orar com você esta manhã. Coloque a mão sobre o seu coração. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, pelo poder do teu nome e por tua misericórdia. O nosso coração é teu, escreva nele a tua lei, Senhor, para que se cumpra em nós aquilo que o salmista diz. Que as suas palavras são mais doces do que o mel. Eu te amo, Senhor. Eu amo a sua palavra. E eu oro junto com a sua igreja. Vivifica-nos conforme a sua palavra.